A paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao Salmo de número 96. A semana passada nós já fizemos uma introdução. E hoje nós iremos, se Deus assim o permitir, concluir este maravilhoso Salmo. Quero convidar a todos a abrir as vossas Bíblias. Eu não vou ler o Salmo agora, porque nós já lemos a semana passada, e hoje nós vamos ler versículo por versículo. Mas abra sua Bíblia, fique com ela aberta no Salmo de número 96, enquanto o Senhor irá falando ao teu coração, você faça as suas anotações, porque eu creio que o Senhor tem algo para a minha vida e para a sua vida. O tema da mensagem nessa noite é dever de todos entoar um cântico, um novo canto. É dever de todos entoar um novo cântico. A semana passada nós vimos o momento em que Davi escreve esse salmo. Portanto, é um salmo de Davi. Quem se lembra mesmo a época em que Davi escreveu esse salmo? Quando a arca estava sendo devolvida, sendo levada para Israel, para a cidade de Jerusalém, e ele escreve esse salmo. E o verso número 1 nos diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Depois, irmãos, que Davi entendeu tudo aquilo a respeito da glória de Deus, nós falamos, que Davi estava marchando na frente do povo, é isso? Não, Davi estava dançando no meio do povo. Davi estava ali com aquela visão da glória de Deus, visão a qual ele transmite através desse salmo, todo aquele povo adorando ao Senhor incessantemente, sacerdotes carregando a arca, tudo em festa, e Davi vislumbra a glória de Deus. Davi consegue enxergar que a glória de Deus chegará o dia em que ela encherá toda a terra, e que não haverá outros deuses. Os outros deuses, na verdade, não são nada, é isso que ele fala nesse salmo. Na tradução literal da palavra os outros deuses não são nada, não existem. Então Davi, diante desse momento tão especial, tão glorioso, tão maravilhoso, Davi escreve este salmo e começa dizendo para que todos venham, todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor. E ele faz uma proposta melhor ainda, um novo cântico. Esse novo cântico, irmãos, indica que Davi sentia revigorado as suas forças. Davi, diante de tudo aquilo que ele vê, ele vê as suas forças se renovarem, e ele convida a todos a fazer um novo cântico. Um novo cântico não é simplesmente cantar uma letra de um hino novo, mas é adorar de uma forma nova, especial, diferente. Você pode cantar o mesmo hino 1000 vezes, e cada vez que você entoar esse hino, você pode entoar de uma maneira diferente, para agradecer a Deus, para louvar o nome do Senhor. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, porque dependendo do momento da sua vida, parece que você louva aquele hino, ela tem uma ênfase. E em certo momento muda totalmente aquela ênfase e você louva de outro jeito. Você já percebeu? O mesmo hino. Às vezes você está num momento de aflição, você louva aquele hino, parece que ele tem uma conotação diferenciada. E Davi aqui, diante da glória de Deus, enfatiza: olha, vamos cantar de forma diferente, sincera, de forma que agrade ao Pai. Esta era a proposta de Davi. Esse cântico, se você for ver, existem outros salmos parecidos com ele.
Porém, Davi estava dizendo para nós, olha, cante de uma maneira que agrade a Deus. Cante de uma forma em que o Pai receba a adoração. Não porque você canta bem, não porque você tem uma voz maravilhosa, não, mas porque você quer engrandecer ao Senhor. Porque você se vê indigno e sabe que Deus é digno de receber todo o louvor que sai da sua boquinha. Esta era a proposta de Davi. Fazer algo novo, executar algo inédito. É uma tarefa bem fácil, né, irmãos? Fazer algo novo. Tudo aquilo que se faz novo, irmãos, dá trabalho. Ninguém gosta de mudanças. Você já está condicionado a um determinado padrão e você quer manter aquele padrão. Olha, eu acordo a hora tal, eu escovo os dentes a hora tal, eu tomo banho a tal hora. Você quer manter aquele padrão. Mas quando há uma quebra de um padrão, as coisas se tornam mais difíceis. Você se perde no tempo, fica tudo embaralhado. No meu trabalho, quando fazemos alguma mudança, as pessoas já começam a reclamar. Não, porque antes era melhor, porque agora está dando trabalho. Então, fazer algo novo, algo inédito, algo que ainda ninguém fez, é difícil. Mas é esse padrão que Davi estava querendo, promover uma adoração nova todos os dias. Cada dia de uma forma, Áurea. Será que, eu quero fazer duas perguntas para mim, para você nessa noite. Será que não está na hora de apresentar algo novo ao Senhor? Será que você não percebeu que Deus já enjoou daquela mesma coisa todo dia, todo dia? Porque às vezes nós não estamos o adorando, louvando com o coração. Talvez nós o louvamos porque eu vou na igreja, eu quero me aparecer, ou eu vou num concurso e eu vou cantar um hino lá, mas no fundo, quem está sendo louvado é o teu nome? Será que Deus não está cansado dessas representações que nós fazemos? Será que estamos apresentando algo com a qualidade? Essa é a segunda pergunta. Será que estamos apresentando algo com qualidade que Deus merece? Porque não é só a quantidade, mas também a qualidade daquele louvor que nós damos ao Senhor. Porque tudo para que se faz para Deus tem que ser o melhor. O melhor. Não é aquilo de improviso. Tem hora que nós vamos ser pegos de surpresa e vamos fazer um improviso. Mas essa não pode ser a regra. O pastor disse que eu vou pregar agora, domingo, e eu vou pegar a Bíblia e vou ler essa semana porque eu vou pregar. Ou vou ter uma oportunidade, eu vou ler, vou ensaiar um hino, mas somente essa semana. Ou, de repente, o pregador fala assim, olha, quantos estão alegres com o Senhor? Levante a sua mão. Agora eu vou levantar a mão, porque senão vai ficar chato, todo mundo me vendo. Será que é isso que Deus quer? Será que é com essa qualidade? Ou será que Deus espera dos seus filhos algo melhor? Existem adorações que não agradam ao Pai. Existem ofertas que o Pai não recebe. E isso fica claro lá no início, lá nos primórdios da história da humanidade. Quando 2 jovens foram apresentar a sua adoração. 2 irmãos, Caim e Abel. Um apresentou o melhor ao Senhor. Não é porque era um animalzinho, não. É porque era o melhor. O outro pegou os melhores frutos da terra, mas o seu coração não apresentou o melhor do seu coração. Ele estava ali com restrições, estava com inveja do seu irmão, daquilo que havia acontecido, Deus receber de forma tão agradável aquele holocausto, aquela oferta, e quanto a dele, não.
E ainda ele recebe um conselho da parte de Deus. Se você proceder bem, eu vou receber. E será que Deus não está dizendo para nós hoje: se você me adorar de forma sincera, eu vou receber a sua adoração, mas precisa de cair certas máscaras, precisa de cair certos preconceitos que foram formados. Adore ao Senhor porque Ele é Deus. Não adore porque Ele pode te dar alguma coisa, não. Mas adore porque Ele é quem Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de apresentar algo novo ao Senhor e com qualidade. Ele merece. Mas como que nós vamos fazer isso? Jesus nos deixou uma dica. E essa dica é fundamental para a adoração, para uma verdadeira adoração, para uma adoração a qual Deus recebe. No livro de João, o evangelista João, no capítulo de número 4, e os versos 23 e 24 nos diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, as qualidades de uma pessoa para que ela possa adorar a Deus de forma correta, a qual Deus está procurando, gente. Não tem muita gente que faz isso, não. Precisa de o Pai estar procurando. Se procura somente aquilo que tem falta. Se tivesse sobrando, Deus não precisaria de procurar. Mas falta verdadeiros adoradores. Falta pessoas com um novo cântico na boca. E eu me faço essa pergunta que eu fiz essa madrugada para mim. Wesley, será que Deus está encontrando em você um verdadeiro adorador? Será que Deus está encontrando em nós verdadeiros adoradores? Porque Ele está à procura desses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Oh, aleluia! Falar de verdade, conforme está descrito na palavra no original, para um judeu, quando ele ouviu essa palavra de Jesus, quando Jesus falou sobre a verdade, o judeu ele entendeu da seguinte forma: a verdade é algo em que se pode confiar. Será que Deus pode confiar naquilo que sai dos nossos lábios? Será que Deus pode confiar naquilo que está saindo nos nossos corações? Porque a verdade é esta confiança. Olha, aquilo que está sendo dito é verdadeiro. Eu posso confiar. Agora, nós podemos falar algo com as nossas bocas, dizer alguma coisa, escrever, executar alguma coisa, e os homens acharem que é verdade, que é verdadeiro. Mas diante de Deus, como está? E Jesus continua enfatizando, no mesmo livro de João, capítulo 14, e o verso número 6, Jesus disse assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aqui está. Para você adorar a Deus, em verdade você precisa de ter Jesus no seu coração. Se você não tiver Jesus no coração, é impossível você viver uma verdade absoluta. Se fôssemos falar da verdade segundo o olhar da filosofia, nós não chegaríamos a nenhuma conclusão. Mas Jesus está dizendo: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quem tem Jesus tem condição de realizar um canto novo, um cântico novo. Quem tem Jesus tem condição de adorar o Pai. Quem tem Jesus tem direito a fazer louvores a qual Deus se agrada. A primeira
regra é ter Jesus. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele fala um pouquinho mais sobre o que é essa verdade. Romanos, capítulo de número 3 e o verso número 4. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Olha só, então, Deus sempre seja verdadeiro. Agora, se Ele sempre é verdadeiro, para nós sermos verdadeiros na nossa adoração, ela precisa de passar por Jesus. Se não tiver Jesus, pode ser uma bela música, uma bela pregação, uma bela poesia, mas humana. Não tem verdade nisso. O homem por si só não tem capacidade de produzir verdadeiras adorações. Somente através de Jesus, porque Ele é a verdade. E também quando nós olhamos, ainda tem o segundo quesito, que é em espírito e em verdade. O espírito do homem por si só também é incapaz de produzir uma verdadeira adoração. Por isso que Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro. Quem é esse Consolador? Quem que é? O Espírito Santo. Este Espírito que habita em nós, que vive em nós, nos faz sermos privilegiados para produzirmos adorações inéditas. Mesmo que seja aquela mesma adoração que você usa há 10 anos. Mas se você está adorando em espírito e em verdade, ela é nova a todo dia. Todo dia nós produzimos algo novo ao Senhor. Mas se estivermos nele. E o profeta Ezequiel, no capítulo de número 36, e o verso de números 25, 26 e 27, nos diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu vos purificarei de toda a impureza e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. E tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Glória a Deus. Quando o Espírito entra em nós, Ele promove limpeza. As impurezas saem, os ídolos saem, vem um coração novo, aquele coração de pedra é removido, aquele coração duro é estripado, e aí entra o coração novo. E esse coração é segundo a vontade de Deus, para agirem segundo os seus decretos. Quando Deus faz isso em nós, aí nós temos um novo cântico. Aí nós dançamos na presença do Senhor. Aí nós podemos exaltá-lo, engrandecê-lo em todo momento. Aí nós podemos fazer como Paulo, olha, sei viver com bastante fartura e também sei passar necessidade. Olha, tudo está bom para mim. Por quê? Porque Deus colocou em nós um novo cântico. E nós conseguimos adorá-lo em todos os momentos. Irmãos, eu confesso para vocês, eu falo por Espírito Santo, me ajuda a transmitir aquilo que eu sinto. Porque quando eu comecei a entender esse novo cântico nos lábios, e o tanto que a gente às vezes está tão distante daquilo que Deus quer, eu disse, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a chegar um pouquinho mais perto desse verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade, que não murmura, que não reclama, que não anda segundo os padrões humanos, segundo aquilo que enxerga, mas segundo aquilo que Deus
quer das nossas vidas. Davi entendeu isto e adorou a Deus. Ele fez um novo cântico. Ele revigorou as suas forças. E Deus está aqui nessa noite, para que nós possamos ser revigorados, para que seu Espírito remova de nós toda a impureza e que nós possamos verdadeiramente prestar uma adoração nova ao Senhor. A hora que você dobrar o seu joelho, vai ter palavras novas na sua boca. A hora que você estiver falando, terá palavras novas nos seus lábios. Deus muda por completo. Ele coloca um novo canto em nossas bocas. Os versículos 2 e 3. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Além de louvar ao Senhor, o salmista agora, ele indica uma outra expressão. Passou daquilo que ele havia tido como experiência, a anunciar agora a glória de Deus. Ele diz, cantem, bendigam e proclamem a salvação. Ou seja, você recebeu a bênção de Deus, você entendeu aquilo que Deus tem realizado na sua vida, agora não pode se calar. Seus lábios não podem ficar cerrados, não podem ficar como se não tivesse acontecido nada, indiferente às circunstâncias. Não, é um momento de você falar o que ele fez. E Davi fala, anuncia a sua glória e seus feitos maravilhosos entre os povos. Esses dias assisti um programa de TV, eu não sei se eu comentei aqui na igreja, mas eu vi uma pessoa lá, uma pessoa indiana, rogando aos deuses indianos, no meio das câmeras, sobre uma questão do tempo. E eu falei, olha, essa mulher não teve vergonha dos seus deuses. E muitas das vezes nós como cristãos, porque nós estamos na frente de alguém, achamos que aquela pessoa é mais importante, achamos que se nós falarmos quem nós somos, vai trazer algum escândalo, mas a Bíblia diz, se nós nos envergonharmos dele, ele também se envergonhará de nós, certo? Então, meu irmão, não tenha vergonha de dizer o que Deus fez por você. Não tenha vergonha. Pastor, mas Deus fez um milagre tão grande que se eu falar as pessoas vão achar que eu sou mentiroso. Não tenha vergonha, meu irmão. Conte para o que Deus fez. Fale dos seus grandes feitos. Fale dos seus feitos maravilhosos. Não são feitos pequenos, mas são maravilhosos. São grandes. Eu tenho experiências para contar para os irmãos aqui. De muitas coisas. De muitas coisas. Assim, coisas espetaculares que o Senhor realizou em nossa casa, em determinados momentos de aflição, de necessidade. E nós precisamos, irmãos, de proclamar o que Deus fez por nós. Esse cântico tem que estar em nossos lábios. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos ficar ali quietos. Não, diga, você está do lado de uma pessoa enferma, diga, olha, Jesus pode te curar. Posso orar por você? Olha, Jesus já me curou, eu estava desenganado dos médicos, eu tinha uma doença e Jesus me curou. Fale os feitos maravilhosos do Senhor, não tenha medo, quem cura é o Espírito Santo de Deus. Nós só precisamos de fazer uma coisa, abrir os nossos lábios. Se nós não abrirmos, quem vai saber os feitos de Deus? Será que Deus fez esse milagre na tua vida, na tua casa, na tua família, para que você simplesmente desfrutasse? E agora os outros que estão passando em situações diferentes, adversas, será que também eles não têm direito de gozar da bênção de Deus? Abre a tua boca e fale. O resultado pertence ao Senhor, mas nós não podemos nos calar. Em Mateus capítulo 16, dos versos 15 ao 20, nos diz assim, e disse-lhes, vão pelo mundo,
todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Tem alguém que tem medo de demoniado aí? Precisa de ter. Em meu nome. Não é no nome do pastor Wesley. Não é no nome do pastor Fauslino, do pastor Luciano, mas em nome de Jesus. Eu citei um texto errado aqui, irmãos. É Marcos, capítulo 16. Eu falei Mateus, viu? É Marcos, capítulo 16. E continuando. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Ou seja, Deus fez algo por você? Não se cale, porque Deus quer realizar mais. Agora, se você se cala, não tem como o Senhor operar. Nós somos os transmissores da palavra de Deus. Nós transmitimos grandes verdades aos homens. E você não precisa de ter medo. Simplesmente abra a tua boca e fala. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Tem pessoas aí que saem agora todos os dias com uma pastinha na mão, vendendo seus livrinhos e proclamando uma salvação mentirosa, que não é salvação. E às vezes nós, com a verdadeira salvação, nós ficamos acanhados, com vergonha. Ai, pastor, eu tenho uma vergonha de falar de Jesus. Meu irmão, você tem vergonha de morar no céu? Você tem vergonha do que Jesus fez por você? Eu creio que não, né? Não tenha vergonha de falar das grandezas. Anuncie, cante, fale, proclame. Versículos 4 e 5. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Aqui, o salmista está indicando de forma marcante que o Senhor é o único qualificado, é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus criador, ele fez os céus. Portanto, Deus é o único digno de receber todo louvor, toda honra, toda adoração, toda glória nos céus e na terra, para todo sempre. Nem Maria, nem João, nem José, nem Pedro, nem Tiago, ninguém. Ele é digno, porque ele é Deus. Os outros deuses não passam de nada. Literalmente é isso. Os outros deuses não passam de nada. Olha, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz que só um caminho, Jesus. Só um. Então, estão meio equivocado quando dizem que todos os caminhos levam a Deus. Ao único Deus verdadeiro, só através de Jesus. Sinto por te dizer isso. Talvez você estivesse esperando ouvir uma outra palavra desse pastor. Talvez você estivesse esperando que fosse branda a palavra. Mas eu só posso te dizer que somente através de Jesus Cristo haverá salvação. Porque o resto dos outros caminhos não conduzem a Deus. Ele é o único Deus. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele é digno de receber honra, louvor e glória para todo o sempre. Versículo 6.
majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Agora aqui se faz entender uma outra questão. Onde é o santuário de Deus? Onde verdadeiramente Deus está? A Bíblia diz que Jesus é o santuário de Deus. Hebreus capítulo número 8 e o verso de número 5, ele nos diz assim: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o mistério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Ou seja, Jesus é o nosso templo, é o nosso santuário. Amém? Só que ele nos diz também em sua palavra, né, que nós somos o quê? Templo do seu Espírito. Nós falamos a semana passada. Se nós somos templos do Espírito Santo, nós também contemos a glória de Deus. A glória de Deus está em nós. Agora, como nós vamos adorar a Deus, se nós somos templo de Deus? Que jeito que nós começamos a adorar a Deus? Primeiro, com as nossas ações. Ou nós podemos engrandecer a Deus, ou, infelizmente, entristecer o Espírito Santo de Deus. Começa pelas nossas ações. Agora, nós precisamos de entender, irmãos, que se nós temos o Espírito Santo de Deus, tudo já está preparado para nós fazermos um novo cântico. Mas, pastor, esse novo cântico pode ser, de que maneira? Pode ser quando nós acordamos e bendizemos ao Senhor. Pode ser quando nós falamos do seu amor. Pode ser quando nos calamos e não murmuramos. Pode ser quando nós oramos pelo enfermo. Pode ser quando nós oramos em espírito. Pode ser enquanto nós caminhamos. Pode ser enquanto nós pensamos. Pode ser enquanto nós acessamos a internet. Pode ser enquanto nós estamos aqui na igreja. Pode ser a hora que nós damos um glória a Deus. De coração. Tudo aquilo que nós fizermos, que seja feito para a honra e glória do nosso Senhor, é adoração a Ele. Amém? Será que nós conseguimos fazer isso, irmãos? Será que é possível? Ou será que é uma tarefa impossível? É uma tarefa possível. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus disse que não era mais lá no monte, não era mais lá no templo, mas em espírito e em verdade. Se você viver em espírito e em verdade, você estará adorando ao Senhor. Você poderá realizar novos cânticos todos os dias. Aleluia. Versículos 7, 8 e 9. Dei ao Senhor, ó famílias das nações, dei ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem no seu átrio trazendo ofertas, adorem ao Senhor no esplendor de sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Esses 3 versos, irmãos, indicam de forma clara, objetiva, que nós devemos pagar tributos a Deus. Deem ao Senhor. Ou seja, paguem tributos ao Senhor. De que maneira nós podemos fazer isso? Com as nossas ofertas e com a nossa adoração. Você se lembra qual é o preço da sua dívida diante de Deus? Qual é o valor da sua dívida diante de Deus? Quando Jesus contou o certo exemplo de 2 homens que deviam a um rei, ele conta uma hipérbole, ou seja, ele faz um exagero da dívida de um certo homem a um rei.
Essa dívida a qual Jesus relata era uma dívida impagável. Aquele homem não teria condição, durante toda a sua vida, de pagar aquela dívida ao rei. Porém, ele pediu misericórdia ao rei, e o rei concedeu misericórdia a ele. Mas, quando ele foi solto, um outro que devia pouquíssimo dinheiro para ele, ele pegou e começou a maltratar aquele homem. E isso chegou ao ouvido do rei, e o rei mandou prender novamente aquele homem. A nossa dívida, irmãos, de forma literal, é impagável. Diante de Deus, nós não conseguiríamos pagar a nossa dívida nunca. O pecado que estava em nós, dava sobre nós só uma sentença: morte. O apóstolo Paulo nos diz isso claramente, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se nós tínhamos uma dívida de morte impagável, agora o Senhor exige de nós um tributo, porque Ele pagou a dívida. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele disse ao Pai: Telestai, ou seja, está pago. Aquilo que o pastor Wesley devia está pago. Aquilo que a irmã Valquíria devia está pago. Aquilo que o irmão Paulinho devia está pago. Tudo que nós devíamos foi pago na cruz do Calvário. Paguem o tributo a Deus. Adore a Ele sem cessar. Exalte a esse Deus. Porque a nossa dívida foi paga. Será que você tem noção do tamanho dessa dívida? Talvez a gente não tenha noção do tamanho dessa dívida. E graças a Deus, que Deus às vezes não nos permite, às vezes, nem entender, né? Certas coisas. Deus nos trata como crianças, porque não passamos de crianças, meninos. Mas imagine só, uma eternidade apartada de Deus. Uma eternidade de sofrimento. Foi disso que o Senhor nos livrou. Aquilo que nós não teríamos condição de resgatar, de executar, de nos livrar, Ele pagou esse preço. Agora, só precisamos de adorá-lo. Os versos 10, 11, 12 e 13. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isto, firme está o mundo e não se abalará. E Ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Que conclusão maravilhosa. Falando do futuro da terra, onde o Senhor governará de forma justa. Vai erradicar de vez o pecado, as injustiças, a natureza que hoje vive essa calamidade vai ser regenerada. E a Bíblia nos diz que a natureza está aguardando esse grande dia. Davi viu esse dia e se exultou, se alegrou. Nós podemos também, irmãos, nos regozijar, porque em meio a tanta calamidade, tanta injustiça, tanto sofrimento, tanta destruição, Deus regenerará esta terra. Deus há de fazer justiça. Deus governará com justiça. Glória a Deus.
Romanos, no capítulo de número 8, dos versos 19, 20, 21 e 22, nos diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de sua própria natureza criada, será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Tudo que nós vemos na natureza, toda destruição, terremotos, maremotos, furacões, extinção de animais, guerra de animais, né? Os carnívoros, né? Tudo que nós vemos é por causa da consequência do pecado. Mas Davi vislumbrou, Davi entendeu que vai chegar o dia que até mesmo isso será regenerado. Eu também, assistindo um documentário sobre leões, eu vi algo interessante, até falei para minha esposa, que os leões daquela região não atacam o ser humano. Eles passam do lado do ser humano, eles não veem aqueles homens e mulheres como presa. Eles veem como aliados na caça, porque os homens espantam de suas plantações os animais que estão ali devorando a plantação, e então os leões podem atacar os animais que fogem dos homens. Então os leões aprenderam a coabitar com os seres humanos nessa região. Porém, quando o Senhor vier governar, a Bíblia diz que será perfeito. Não vai haver mais diferença entre o leão e uma gazela. Eles vão pastar juntos. Não vai ter mais problema de uma criança ser picada por uma serpente, porque a serpente não terá mais o veneno, porque a terra foi transformada pela justiça de Deus, e ela aguarda este momento, e um momento também a qual todos deverão adorar a Deus. A Bíblia diz que procurarão até os judeus, né, e darão a mão a eles, subirão para o templo para adorar. Meu irmão, esse dia chegará, e não vai tardar. Saber que existem injustiças hoje, nós temos que conviver com elas por causa do pecado. Porém, a igreja tem uma ferramenta que é a oração, adoração, louvor, gratidão a Deus, que nós podemos utilizar. Nós estávamos hoje conversando, eu e um amigo, e eu disse para ele que tudo aquilo que nós escutamos nos noticiários, que nos trazem tristezas, isso vai acabar em breve. Em breve nós teremos um reinado novo, em que o pecado não existirá. Ninguém mais terá desejo de fazer coisas erradas. Mas o Senhor governará. E o governo do Senhor será justo. Ninguém vai ter litígios, não vai precisar de advogados, nem nada. O Senhor julgará todas as causas. Ele vem em breve. Depois desse salmo, eu preciso de procurar com o Espírito Santo de Deus, um canto novo, todos os dias. Eu sempre tenho falado ao Senhor, há 2 anos, aproximadamente 3 anos, eu tenho falado sempre ao Senhor: Senhor, me ensina a te adorar de forma extravagante, de forma que ninguém ainda te adorou, Senhor. Mas agora eu vejo que todos os dias nós podemos adorar ao Senhor de forma diferenciada, de forma inédita, nova. Basta nós o adorarmos em espírito e em verdade. Diga para o Espírito Santo de Deus que está dentro de você: Pai, me ajuda a fazer
todos os dias, um cântico novo. Me ajuda a realizar novas canções, novos louvores, novas adorações que agradem ao Pai. Eu também tenho sempre orado ao Senhor e pedido: Deus, me faz agradável aos olhos dos homens, que eles possam ser atraídos através da minha vida a Ti. Mas eu também quero aumentar um pouquinho minha oração. Me faz agradável aos Teus olhos, ó Pai. Me faz agradável aos Teus olhos, para que o Senhor possa se agradar de mim em todos os momentos. Porque, olha, irmãos, podemos fazer coisas novas ao Senhor todos os dias. O salmista fez esse cântico novo, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Pai, te adoramos, ó Deus, por todos os teus benefícios. Pela tua morte na cruz do Calvário, a qual pagou o preço que nós não tínhamos condição. Um preço impagável, uma dívida sem fim. Mas o Senhor a pagou. Agora, meu Deus, diante dessa liberdade, ó Pai, nós queremos nos apresentar diante de Ti como servos, filhos e amigos, ó Pai, para Te adorar, ó Pai, e dizer: Espírito Santo de Deus, promove em nossas vidas cânticos novos, momentos de adoração diferenciada, que nós possamos todos os dias ter algo novo, inédito a apresentar, ó Pai. Algo, Senhor, que Te agrade, ó Pai. Algo, Senhor, que suba como um cheiro suave, Senhor, aos céus, como uma oferta pura. E que o Senhor possa receber, ó Pai. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, nessa cidade de Campinas. A tua igreja, Senhor, que tem ouvido a tua palavra e que está nesse momento em adoração, ó Pai, a Ti, ó Deus. Faz de cada um verdadeiros adoradores, ó Pai. Que não se envergonhem, Senhor. Que não temam as coisas desse mundo. Que não temam de se chocar, ó Pai, contra as coisas da carne. Contra as coisas naturais. Mas que estejam focados na adoração do Teu nome. Ah, Deus. Que nós possamos contagiar outros, ó Pai, a se tornarem adoradores. Que as nossas famílias, ó Pai, sejam contaminadas. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a executar essa tarefa na terra, de adorarmos a Ti, ó Pai, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso corpo. Porque o Senhor é digno, ó Cordeiro de Deus, de receber o louvor, honra e adoração para todos sempre. Louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo. Há poder no Teu nome, nós Te louvamos. Declaramos que Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso amado. Sem Ti não somos nada. Pai, Espírito Santo, ajuda-nos a fazer esses louvores. Ajuda-nos, Senhor, a entender de qual a melhor forma, Senhor, de como executarmos, ó Pai, esses louvores que Te agradem, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, toda impureza. Remove, Senhor, esses corações endurecidos da nossa vida, Senhor.
Remove as marcas, Senhor, que nos trazem tristezas do nosso passado. Remove, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada de nós, ó Pai. Para que nós possamos te adorar verdadeiramente, ó Deus. Porque, Senhor, nós nascemos foi para te adorar, ó Pai. Nós somos criados para isso. Nós temos essa consciência, meu Pai. Ajuda, meu Deus, essa igreja em toda forma de adoração, ó Pai. Que essa igreja, meu Deus, seja um ícone de adoração, de verdadeiros adoradores. Que aqui surja, meu Deus, verdadeiros adoradores a cada dia, a cada momento, e que impacte essa cidade para uma mudança, Senhor. Ah, Jesus, derrama, Senhor, do teu poder, da tua unção sobre esta igreja. Clamamos a ti, ó Deus, porque desejamos e esperamos em ti, ó Pai. Abençoa também todos os irmãos internautas, ó Pai, que têm ouvido esta palavra, que ouvirão amanhã, outros dias, ó Pai, que estarão aqui também conectados, Senhor, com esta igreja, que eles também possam ter, Senhor, em seus lábios novos cânticos, cânticos de vitória, cânticos de bênção, cânticos que adorem o teu nome e exaltem a ti, ó Pai. Que eles possam entender, ó Pai, o teu trabalhar, e que esses corações que estão endurecidos possam ser quebrantados, que possam ser trocados por novos corações, que tenham, Senhor, agora, Senhor, o entendimento para te adorar, ó Pai. Capacita cada um dos teus filhos a se tornarem verdadeiros adoradores, ó Pai. Espírito Santo de Deus, usa de misericórdia, ó Pai. Age de uma forma poderosa, Senhor. Quebra as barreiras, Espírito Santo. Só tu, Espírito Santo de Deus, é capaz de realizar esses milagres. E nós clamamos nesse momento e enviamos uma palavra de libertação em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.